Bom, já retomamos. Eu pensei que talvez um modo. Bom, eu falei, deixei aberto aqui que se alguém quisesse colocar questões a partir dessas primeiras colocações que eu fiz, pode ficar à vontade, tá? O que eu pensei foi da gente começar a ler o texto a partir do ponto que eu estou propondo, né? Vou colocar aqui no modo de apresentação de tela. Ok. Então, eu acho que o ponto de partida do Agamben nessa conferência que ele faz no colóquio Lacan com os filósofos, né, é tentar endereçar essa questão do experimento língua ao Lacan. Né? E por que ele faz isso? Porque ele acha que esse lugar é um lugar onde Lacan se encontra com os filósofos. Né? Então, de certo sentido, ele abre a conferência falando, perguntando isso, né? Se há um. Ele abre a conferência perguntando isso, né? Ora, tal é a minha questão. Há um lugar comum entre Lacan e a filosofia, né? Ou não há, na verdade, senão uma aparência de comunicação que, para retomar a palavra de Lacan, condena a troca a não ser senão sonho, lapso ou joke, né? Então, quando ele pensa nesse lugar comum entre Lacan e a filosofia, entre a psicanálise e a filosofia, esse lugar comum é exatamente o experimento língua. Por quê? Porque ele tem certeza de que o experimento língua é alguma coisa de essencial à filosofia, e ele cita, inclusive, para corroborar isso, um autor que é que ele lembra, né, que é um autor que Lacan chamava de meu mestre, né? Ele diz assim, como foi dito pelo filósofo que Lacan chamou algumas vezes de meu mestre, né? Ele está falando do Kojève, né? O Kojève afirmou que a filosofia é um discurso que pode falar de tudo, sob a condição de falar também, antes de tudo, do fato de que fala disso. Né? Então tem um recuo aí do objeto da filosofia, né, daquilo sobre que a filosofia fala, um recuo desse ponto para um ponto anterior, que é o próprio fato ou o próprio ato da filosofia de falar sobre isso. Então, para o Kojève, não basta só a filosofia, ao falar sobre o que quer que seja, tem que falar também e e antes de tudo e antes de mais nada, do fato de que fala disso. Então, ele encontra no Kojève, de algum modo, uma afirmação que é, pelo fato do Kojève ser considerado pelo próprio Lacan um mestre dele, né? Como se isso fosse uma condição da filosofia. Né? Então, a frase do Lacan que se encontra nesse texto, né, o ator dito, né, isso eu trabalhei muito no semestre passado, né, é que, em geral, esse fato de que se fala, né, que se diga, fica esquecido atrás do que se diz no que se ouve. Então, a minha escuta, a nossa escuta, a escuta de todos nós estamos sempre muito. Isso quer dizer, por exemplo, agora, eu estou aqui falando sobre essas coisas todas. Vocês estão muito ligados no que eu estou falando, para tentar entender o que eu estou falando, né?
para tentar me acompanhar, né, para tentar entender sobre o que é esse discurso que eu estou exercendo aqui. Mas, com relação ao fato de que eu estou falando, ao ato meu, talvez se eu fizer isso aqui, ó, isso se torne um pouco visível para vocês, ó. Professor, a... Professor, Ele você está sabe, mutado. ele sabe disso, ele sabe que ele está mutado, é a tá, experiência tá. que ele está fazendo com vocês. Né? Então, eu espero que vocês tenham me visto falar sem ouvir o que eu estava dizendo. Sim. Porque aí isso vai... Se eu fizer isso... Então, é como se quando a gente ouve o que é dito, a gente ficasse tão absolutamente siderado pelo que está sendo dito, portanto, pelo objeto do discurso, que eu sempre esquecesse o ato mesmo, né? De que, como diz Lacan, que se diga, fique esquecido. Né? Então, o que interessa ao Agamben é, então, esse fato mesmo, de tal modo que, se eu fizer essa experiência, eu vou perceber que o verdadeiro objeto da linguagem é a própria linguagem. Que esse objeto, que eu estou o tempo todo preocupado com ele, quando eu estou na escuta de um outro, né? Que esse objeto é um objeto interno à linguagem, né? Que não é um objeto externo à linguagem. Né? Então, é aí que a linguagem faz, na verdade, experiência de si mesma. Quer dizer, experiência disso que eu estou sempre esquecendo, né? Porque eu estou sempre preocupado com o que está sendo dito, né? E não com o que se diga. Né? Então, a questão dele é essa experiência. Né? Vai lá. Professor, eu tenho uma dúvida. Não sei se posso Claro. falar agora. Pode falar. Antes eu tinha falado alguma coisa referente sobre o ser humano não ser um animal naturalmente, né, que possua naturalmente a linguagem. Foi isso? Mas assim, no caso, essa linguagem que o senhor se refere seria essa linguagem mais formal de fala, né? Ou qualquer tipo de linguagem. Porque eu não consigo imaginar nem vida sem linguagem, de certa forma. Aí eu não sei se era só Desculpa, linguagem. você podia repetir? Você podia repetir porque falhou? Você não consegue imaginar nenhum tipo de vida sem linguagem? Para mim, na minha visão, assim, que é vivo possui em alguma medida linguagem. O que é vivo biologicamente falando, assim, né? Tipo, Não, o Agamben vai dizer que os animais têm linguagem, mas no caso da linguagem nos animais, ela não é exógena, né? Ela não é alguma coisa transmitida. esquematicamente, né? Não é esquematicamente. Ela não é uma coisa que vem do outro. Isso quer dizer o seguinte, Felipe, se você for... Aí que vem o mito do menino lobo, do Caspar House. Se você for abandonado na mata, vamos supor assim, uma fantasia, né? Que mesmo assim você conseguisse sobreviver sozinho, sem contato com outros humanos, você acha que você falaria? Então, quando ele está falando aqui de língua, ele está falando de língua, né? Ou seja, de qualquer língua que você tenha que aprender com um outro ser falante. Seja essa língua português, inglês, japonês, língua dos sinais,
Não importa. Assim, Braille, não importa. Mas é sempre uma construção simbólica que você não nasce com ela. Você tem que ser introduzido nela. É isso que entendi. É Aristóteles algo como chama uma de técnica. logos. Né? Só Algo que como ele uma acha técnica. que o homem é um animal naturalmente dotado de logos. E o Agamben ele discorda totalmente disso. Né? Entendi, obrigado, professor. Entende? Então, assim, você pode dizer que os animais têm uma linguagem que. A Agamben não questiona isso, que os animais têm uma linguagem. Mas essa linguagem não é um patrimônio cultural transmitido através de signos e símbolos. Né? Para o Agamben, quando ele diz o que significa falar, ele está falando o que significa falar uma língua. Entende? Quer dizer, o que significa para esse animal que é falante, né, que é o animal dito humano, o que significa para ele ser falante? Então, por isso que esse livro dele, de 1978, que é o Infância e História, né, por isso que esse livro ele é tão importante, né? É o terceiro livro dele. Ele é publicado em 1978, na Itália, né? E aí sai essa tradução francesa em 1989, e para essa tradução francesa, ele escreve esse prefácio, ao qual ele dá o título de Experimentum Linguae. Né? Então, por que esse conceito de infância é tão importante? Né? É porque, para ele, por exemplo, se a gente para o Agamben, os animais, não é que os animais não tenham linguagem, o que os animais não têm é a infância. Para ele, o que os animais não têm é a infância, ou seja, eles não têm essa possibilidade de. Eles já nascem com. Mesmo que seja necessário, né, determinados elementos que ativem, né, esse saber instintual, né, ele. Essa infância para ele é muito importante, porque isso quer dizer que existe uma entrada na linguagem. Embora essa entrada para ele nunca seja tal que ela elimine totalmente a infância. Isso quer dizer, eu nunca vou ser um ser totalmente falante, entende? Por quê? Porque eu não sou um ser naturalmente falante. Quer dizer, o ato de falar no homem é um ato histórico. Né? É um ato histórico, alguma coisa que acomete essa. E é por isso que existe uma diversidade muito grande de línguas, porque exatamente não não alguma coisa que brota da espécie, do DNA da espécie, alguma coisa que se produz culturalmente, né? Ou seja, no campo das trocas simbólicas, né? Como diria o Lévi-Strauss, né? Um antropólogo, né? Então, e aí, então, como o homem tem infância, portanto, como ele não foi sempre falante, ele pode ter uma história, ele pode ter uma política, ele pode ter uma ética, que são todos campos que se abrem a partir do momento que eu sou introduzido nesse espaço que é o espaço da linguagem, né? E aí eu passo a atuar falando, né? Então, falar é um ato. Né? E eu tenho que tomar decisões com relação. Porque o que eu falo tem consequências para mim, para os outros. Né? O que eu falo pode me fazer com que eu seja preso.
pode fazer com que pessoas se afastem de mim, pode fazer com que pessoas me matem, entende? Tudo como consequência de alguma coisa que é da ordem do puro simbólico, do puro simbolismo, né? Que não... Então, o que ele está tentando entender é exatamente isso, né? Esse espaço aí que se abre a partir do momento que eu sou introduzido na linguagem, mas nunca introduzido de uma vez por todas, sabe? Porque senão, assim, eu viraria como se fosse um robô, que um programa tivesse sido instalado e aí, pum. Não, há sempre uma flutuação, assim, entre mim e a linguagem, entende? Porque a linguagem, ela é um conjunto de signos partilhado socialmente. Então, a rigor, ela não é minha nem de ninguém, entendeu? Então, eu tenho que usar um instrumento, que é um instrumento de todo mundo, para tentar me fazer entender dentro desse instrumental que é comum a todo mundo, entende? E não necessariamente dá certo, né? Na maior parte das vezes, inclusive, não dá certo. Por isso que o Lacan vai dizer que a essência da linguagem é o mal entendido, né? Isso quer dizer que, ao contrário do que os otimistas acreditam, né, a linguagem para o Lacan não é um meio de comunicação, ao contrário, é um meio de mal entendido, né? Então, por isso que a linguagem animal é o contrário, é uma linguagem onde realmente há uma comunicação, né? E por isso que existe essa possibilidade, inclusive, da gente se comunicar com os animais, dos animais se comunicarem com a gente, de modo muito mais fácil do que os humanos se comunicarem entre si, né? Professor, Sim. eu tenho uma dúvida que apareceu quando você estava falando sobre a questão do fora, né, e da linguagem como exógena, porque essa é uma questão que também aparece em outros pensadores que eu estudo, né, o Deleuze, o Derrida também falam sobre isso aqui em outros termos. Inclusive, esse tema me lembra bastante da discussão do Derrida sobre o Rousseau, né, no Gramatologia. Mas aí eu queria perguntar qual seria a posição do Agamben, no sentido de que se a linguagem ela é algo que é introduzido de fora, né, se ela é exógena, como se constitui aquilo que é endógeno, né, aquilo que é interior? Ele se constitui em contraponto, negativamente, àquilo que é exógeno? Ele é algo que vem naturalmente? Qual seria a questão para ele? Eu não sei se ele chegou a formular isso nesses termos, mas como uma pessoa que lê ele há muitos anos, eu diria que, na verdade, esse interior para o Agamben não existe, né? Esse interior para o Agamben é exatamente aquilo que nunca vai ser... Esse interior é um espaço da materialidade, né? Ou seja, é alguma coisa da ordem do que nunca encontra representação na linguagem, né? Então, esse interior não é eu acho que ele nem chamaria de interior, talvez, né? Mas de um ponto opaco. Né? Porque, por exemplo, eu aqui estou falando, tudo que eu estou falando são palavras da língua, né? Muito difícil você me localizar nesse discurso, porque tudo que eu estou falando, qualquer outra pessoa pode falar também. Né? Então, é muito difícil, assim, que essa questão da linguagem atingir uma singularidade. Né? Então, isso que você chama de interior, o Agamben, o Lacan, eles vão pensar, por exemplo, o Agamben tem um texto muito bonito sobre isso, que é o Gênios, que é o primeiro texto do livro Profanações. E então, são essas singularidades, né? Mas essas singularidades, elas não são propriamente um discurso, né? O Lacan vai dizer que isso é um real, né? Mas o real não é uma interioridade, né?
não sei se chamaria isso, eu acho que nem o Agamben nem o Lacan chamariam isso de interioridade, né? Essa questão, quando eu falo da coisa do exógeno, né? Então, é muito mais uma dinâmica, é muito menos uma dinâmica entre dentro e fora, e mais uma dinâmica entre mesmo e outro, né? Essa coisa da alteridade, da mesmidade, né? Mas talvez o que o Agamben, um texto bom para se colocar essa questão, seria esse texto que é o texto de abertura desse livro dele, que é o Profanações, é o primeiro texto que chama Gênios, né? Então, é isso que você está chamando de interioridade, o Agamben entenderia como sendo a dimensão dos corpos, né? Mas os corpos não são uma interioridade. Então, o que você tem por exemplo, no que é o dispositivo, ele fala isso, né? Você tem os viventes e a linguagem, que para ele é o grande dispositivo, né? O grande dispositivo é a própria linguagem, né? Nesse texto ele explica isso muito bem. Então você tem os viventes, os corpos e a linguagem. Aí no encontro entre o corpo e a linguagem se produz um efeito que é o sujeito, né? Então, por exemplo, eu aqui, né? Cláudio Oliveira, né? Isso é um efeito de sujeito no encontro entre alguma coisa que obviamente não tem nada a ver com Cláudio Oliveira, né? Porque eu sou um corpo ao qual foi dado esse nome, mas esse corpo não tem como se representar na linguagem, né? Esse corpo, ele é um impossível, né? Mas no encontro desse corpo com a linguagem se produz um sujeito que é um efeito desse encontro, desse fora, mas o corpo não é um dentro, entende? Não é um dentro, é um mesmo e um outro. Aí no encontro disso produz um efeito que é o sujeito, né? Mas sempre vai haver uma sombra do sujeito, talvez não uma interioridade, mas uma sombra, né? Que é isso um pouco que o Agamben tenta pensar com essa coisa do gênios, né? Uma espécie de uma divindade lá romana, sei lá, enfim, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Carmen está querendo fazer uma pergunta? Sim, professor, boa tarde. Eu queria saber, primeiro, se é porque o senhor está falando muito sobre eu estou um pouco em dúvida sobre a questão da linguagem e da língua, que eu tenho percebido que está falando muito sobre a questão da fala, mas a língua pode ser também traduzida como... Por exemplo, o Zé está aqui aparecendo para mim, além do senhor. E o Zé parece que está quieto. Só que a imagem dele está com um glitch. E esse glitch pode ser compreendido como uma linguagem, como uma língua, ou dentro dessa lógica da ética, da linguagem do Agamben, não entra. Não. Veja, essa questão aí da linguagem e da língua, essa é uma questão realmente meio complicadinha, inclusive porque algumas línguas não têm essa diferença, né? Então a gente já falou um pouco sobre isso aqui, né? Então, por exemplo, em inglês, language é tanto, em alemão, Sprache é tanto linguagem quanto língua. Então, se você quer dizer linguagem em inglês, é language. Mas se você quer dizer, eu falo várias línguas, I speak many languages. Então, não tem a palavra language quer dizer tanto linguagem quanto língua. A mesma coisa Sprache em alemão, né? Sprache também quer dizer... Tanto é por isso que, por exemplo, quando você vai traduzir o Benjamin, o texto dele sobre a linguagem, é um inferno, né? Porque você nunca sabe direito se você traduz por linguagem ou por língua, né? Então, existe essa questão, né? Existe essa questão. Então, por exemplo, você pode dizer que o cinema é uma linguagem, que a música é uma linguagem, né? A gente pode pensar que linguagem é um conceito mais amplo, né? Mais ontológico, vamos dizer assim. E língua é um conceito dentro desse
claro que a língua é uma linguagem, né? Mas é um conceito mais restrito, mais ôntico, né? Então, quando eu estou falando por isso que ele fala, né? Experiência da língua. Né? É importante que ele não tenha colocado experiência da linguagem, né? Mas para ele é fundamental que essa língua seja uma coisa que venha do outro. Então, por exemplo, você pode dizer que o jeito como eu me movo, como eu me mexo, como eu olho, que tem uma linguagem que está falando, tem gente que fala mas para o Agamben, para o que ele está querendo colocar aqui, isso não é não é disso que ele está falando. Ele está falando desse fato de eu aprender uma língua e o que isso significa na medida em que eu vou passar a minha existência falando essa língua ou outras línguas, quaisquer que sejam, mas que a minha existência sempre vai se dar na minha relação comigo, com o outro, com as coisas, sempre vai se dar mediada por essa língua. Né? Então, por isso que não entra aqui nenhuma possibilidade de... Por isso que ele não nega, por exemplo, que os animais também têm linguagem. Né? Mas não nesse sentido da língua como uma coisa exógena que vem do outro. Né? Não sei se eu consigo responder a sua pergunta. E também não sei se eu consegui responder. Perdão? Acho que deu sim, obrigado. E também não sei se eu consegui responder a pergunta do Bernardo. Conseguiu sim, professor. O tema é difícil, mas deu uma orientação interessante. Sim, parece mais com né, o que eu estou acostumado de ler sobre do que eu imaginava, assim, porque tanto, né, mais o Deleuze, ele problematiza também o que seria essa interioridade, né? Ele fala muito sobre singularidades pré-individuais, né? Ele também evita tratar essa oposição entre dentro e fora como algo intransponível, né? Ou algo subentendido, né, a priori. Acho que se assemelha, de certa maneira, apesar das muitas diferenças. Tá, mas eu acho essa questão é interessante, a gente pode voltar a ela em outros momentos, né? Mas eu acho que tem dois pontos que o Agamben vai explorar, né? No Lacan, um é esse, né? Essa frase que se diga fica esquecido atrás do que se diz no que se ouve, né? E também essa própria noção de a língua, né? Do Lacan, que é uma noção também que aparece muito tardiamente no Lacan, né? Lá em torno do seminário 20, né? Mais ou menos, já na década de 70, né? Do século passado, já no fim do ensino dele, né? Que é essa ideia de escrever, né? Ele escrever La Langue como se fosse uma palavra só. Então, a gente... Então, por exemplo, quando ele fala no plural, ele vai falar as alínguas. Então, você tem as alínguas, né? Então, toda língua é uma alíngua. Né? Essa alíngua, né? La langue, ela tem muito mais para o Lacan. Ele vai dizer por que é importante essa dimensão do a língua, do la langue, porque ele vai dizer que o inconsciente ele lida com essa dimensão da língua, que é uma dimensão da materialidade da língua, né? Que é com isso que o inconsciente opera, né? Então, isso remeter para a materialidade da língua é remeter para uma dimensão real da linguagem.
Porque a linguagem é sempre alguma coisa da ordem do signo, do significado, né, do simbólico, né, e tal. Mas quando você remete para o ato de falar, você está remetendo para uma dimensão física, corporal, para um real da língua, que é um determinado esforço muscular que eu faço para emitir esses sons, entende? E eu passo a minha vida fazendo isso, de tal modo que mesmo quando eu não estou falando, na medida em que eu penso, eu estou falando, né? Então, esse redemoinho de linguagem, entende? Quer dizer, aí eu acho que eles têm uma proximidade realmente entre eles, né? Entre o Agamben e o Lacan, né? Porque eles estão... essa dimensão, talvez o Barthes também tenha isso, né? Quando ele fala do rumor da língua, né? Essa dimensão de som, de ruído, né? Então, daí, por exemplo, o conceito de voz ser tão importante para o Agamben, né? Porque normalmente a voz é alguma coisa que é pensado apenas como um suporte para a linguagem, né? Que você pode ter outros suportes, né? O escrito, né? E o Agamben é um filósofo que tinha essa... Ele explica isso nesse prefácio, né? Que ele queria escrever um livro que ele nunca conseguiu escrever, que se chamava A Voz, ou da ética. Então ele acha que a ética tem a ver com a voz, ou seja, tem a ver com essa dimensão mais material da linguagem, da fala, né? Alguma coisa que aciona o próprio corpo, né? E a Lalande do Lacan, ela tem muito a ver com isso, né? Com essa dimensão real da linguagem, né? Então, isso para ser muito, né? Para ser muito breve, né? Porque eu trabalhei isso longamente nos semestres passados, mas tudo isso é recuperável para vocês, né? Através dessas aulas que estão lá disponíveis, né? E também desses textos que eu publiquei, tá? Então, eu vou começar, porque a hora já está avançada, né? Eu vou começar a ler com vocês a partir desse item 3, tá? Porque os 2 primeiros foi o que eu trabalhei no semestre passado. Então, ele vai dizer assim: a tese que eu proponho e que está no centro de minha exposição é que a filosofia é literalmente um experimento em língua. E que esse experimento, essa experiência da língua, é o fato constitutivo do que nós chamamos de filosofia, no sentido de que a possibilidade e a legitimidade do experimento coincide com as do pensamento. A filosofia é possível se o experimento é possível. Pensar quer dizer se arriscar no experimento língua. Então, é alguma coisa muito radical, é uma radicalização muito forte, ele achar que, na verdade, a filosofia é essencialmente esse experimento língua. Se não existe esse experimento língua, não existe filosofia. Ou seja, quer dizer, para ele, essa que é a experiência mais fundamental. Isso coincide um pouco, por isso que a conferência do Wittgenstein sobre a ética é tão importante para o Agamben, por isso que nessa discussão do experimento língua, eu falo muito dessa conferência, faço uma leitura detida dessa conferência nesse texto que eu publiquei sobre Wittgenstein e Agamben, né? É porque lá o Wittgenstein fala dessa experiência como sendo a experiência mais fundamental para ele, né? E numa conferência sobre a ética, né? Então, vocês percebam que para o Agamben, se a filosofia não é esse experimento língua, então ela não é filosofia. Ou seja, isso quer dizer o seguinte: se ela esquece que se diga, se isso fica esquecido que se diga,
não tem filosofia, né? Ou seja, então, ou então remontando à frase do mestre do Lacan, né, do Kojève, né? A filosofia é um discurso que pode falar de tudo, sob a condição de falar também, e antes de tudo, antes de mais nada, do fato de que fala disso, né? Então, para ele, essa é a experiência fundamental que abre a possibilidade da filosofia. Se a filosofia não é uma consciência desse ato de falar, se ela não é uma experiência disso, melhor dizendo, ela não é filosofia, né? Então, é como se essa fosse a coisa primeira que uma experiência filosófica pode oferecer. É essa experiência do fato de que se fale. Por quê? Porque isso, fazer a experiência disso é perder toda e qualquer inocência com relação ao fato de que se fale. Ou seja, é desnaturalizar a fala, é se libertar dessa ideia de que existe um mundo que é esse mundo que é representado pelas palavras. Quando para o Agamben esse mundo não existe, né? Esse mundo é o mundo da própria linguagem. Então, o primeiro ponto que eu tenho que fazer a experiência é disso, o que é falar, o que é a linguagem, quer dizer, fazer uma diferença radical entre isso e o real, né? Que é também um ato fundamental do Lacan, quando ele vai pensar a linguagem como sendo alguma coisa da ordem do simbólico e vai diferenciar isso do real, né? Mas, ao mesmo tempo, vai propor, então, que se faça uma experiência do real da linguagem. E aí, quando você faz uma experiência do real da linguagem, você chega nessa dimensão da materialidade da linguagem. Então, por exemplo, o que eu estou dizendo aqui e que vocês estão entendendo é a dimensão simbólica, é a dimensão do significado do que eu estou dizendo. Mas a dimensão real da minha fala são esses sons, esses movimentos que eu estou fazendo, que está sendo capturado por esse aparelho, que é o computador, transmitido via rede e transmitido pelas caixas de sons, que produz um som que atinge o ouvido de você. Isso aqui é o real da linguagem, né? Então, eu estou falando esses signos, mas, por exemplo, se eu, em vez de pronunciar palavras, fizesse só barulho, aconteceria a mesma coisa se fizer... Esse som, ele vai fazer esse mesmo caminho igual às minhas palavras. Então, tem uma dimensão material aí, né? E aí, dos movimentos musculares, do ar, da respiração, né? Que eu não me dou conta disso, mas eu estou sempre falando, né? Eu estou sempre falando, né? Seja através da fala, seja quando eu estou escrevendo, né, no computador, ou no celular, ou mandando mensagens, né? O tempo todo esse campo aí, né? Então, por isso que ele diz, né? Quer dizer, é uma tese essa, né? Uma tese que, ao mesmo tempo, é uma definição do que é filosofia para ele, né? Do que é filosofia para ele, né? Então, ao mesmo tempo, é isso que vai permitir que a gente entenda o modo como os discursos vão constituindo a realidade, né? Então, para isso, eu tenho que fazer uma experiência do que é a linguagem, não como uma inocente representação da realidade que já existe lá, entendeu? Mas como uma coisa que é constituidora da realidade, né? E dos seres falantes também, né? Aí ele diz: a experiência da língua de que eu falo aqui não é a experiência de tal ou tal proposição significante, de tal enunciado no interior da linguagem, mas experiência da linguagem mesmo, da própria linguagem, do puro fato de que se fale, de que haja linguagem. Então, como é que eu vou fazer essa experiência de que há linguagem?
de que eu sou falante, de que as pessoas são falantes, né? Isso não diz respeito a nenhuma frase específica, que eu vou separar aquela frase e vou fazer a experiência daquela frase. Não, é do puro fato de que se fale, de que nós sejamos falantes, né? Ora, o que pode ser uma tal experiência e como ela é concebível, né? Então, quando ele coloca essa questão, é sério, né? Porque é uma coisa meio quimérica, né? Como é que você... Porque você não tem como sair da linguagem, né? Essa é uma coisa... Como é que você faz essa linguagem, né? Então, o que pode ser uma tal experiência? Como ela é concebível? Como fazer a experiência não de um objeto nomeado ou de um enunciado, mas da língua mesma, da própria língua? O que quer dizer se lembrar de que se diga? Aí ele cita a frase do Lacan, né? Ele remete a ela, né? O que está em jogo nessa estranha memória? E o que significa ter esquecido não tal ou tal proposição que se disse, mas que se diga, né? Então, ele quer saber tanto o que é esse lembrar, quanto o que é esse esquecer, né? Como é que isso acontece, né? Por que eu esqueço, né? Então, por exemplo, ele trabalha muito isso em outros textos, inclusive lá no prefácio, né? Isso no prefácio do Infância e História, né? Que também se chama Experimento Língua, isso que ele chama de o poder pressuponente da linguagem, né? Como se fosse uma tendência da linguagem de sempre pressupor um objeto da fala, né? Como se a fala tivesse um objeto para além dela, né? Aí ele diz, bom, aí a primeira advertência que ele faz, e aí nisso ele segue tanto Wittgenstein como o Lacan, né? Porque os dois também dizem que não existe metalinguagem, né? Então, não se trata de uma metalinguagem. Então, você fazer a experiência da linguagem, a experiência da língua, é você ir para uma outra língua para poder olhar para essa língua. Né? Isso que seria a metalinguagem, né? Entende? Não é isso. Né? Fazer uma experiência da língua não é uma metalinguagem. Pois o único conteúdo do experimento língua é que haja linguagem. Portanto, nada de memorizável através de proposições, nada que se possa aprender de cor. E isso nós também não podemos nolo representar, segundo o modelo dominante em nossa cultura, como uma língua, como um patrimônio de nomes e regras que cada povo transmitiria de geração em geração. Então, experimento língua não seria, por exemplo, fazer uma experiência do conjunto de todas as regras, supondo que isso pudesse ser possível, né? Não é isso. Não é um conjunto das regras da gramática, né? Como um patrimônio de nomes e regras que cada povo transmitiria de geração em geração. E porque mesmo que nós pudéssemos fazer isso, o que é uma língua na perspectiva do experimento língua? Pode-se fazer uma experiência de uma língua enquanto tal e não de tal proposição ou de tal palavra nessa língua? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma experiência do que é o português, como é que eu faço essa experiência? Da língua portuguesa, sem ser uma experiência dessa ou daquela palavra da língua portuguesa. Essa experiência não pode nos dar nenhum objeto. Isso é uma coisa muito importante também. O experimento língua, ela não é uma experiência de nenhum objeto específico, que seria o objeto a ser experimentado. Pois não se está lidando com palavras referenciais, né, que apontam para um objeto concreto. Não é, portanto, uma experiência no sentido próprio, por exemplo, no sentido kantiano. Porque para o Kant, a experiência é sempre a experiência de um objeto, que é o objeto da experiência. Então, quando ele fala, por isso que ele vai dizer que esse experimento língua, ele nem é uma experiência no sentido que a gente costuma entender o conceito de experiência, porque o conceito de experiência, pelo menos o conceito kantiano de experiência, é sempre a experiência de um objeto, que por isso mesmo é chamado de objeto da experiência. Ele vai dizer, nesse sentido de experiência, o experimento língua nem é uma experiência.
Ora, eu repito, a filosofia é justamente a tentativa de conduzir os homens a fazer experiência do fato de que eles falam, do fato de que se diga, a se lembrar disso que eles já sempre esqueceram, de que eles falam. Pois pode ser que, apesar dos 40 milênios do Homo sapiens, a humanidade não tenha ainda se arriscado a fazer a experiência de seu ser falante, a assumir verdadeiramente essa condição, de outro modo que não sob a forma de um Estado ou de uma nação. Isso, esse parênteses aí, eu acho super enigmático, esse parênteses, né? Mas, de qualquer modo, é um pouco enigmático essa insistência, né? Por isso que ele diz, ora, eu o repito, ou seja, eu sustento, a filosofia é justamente a tentativa de conduzir os homens a fazer a experiência do fato de que eles falam. Então, é uma coisa meio quase contraditória, é como se ele dissesse que a filosofia é isso, mas ao mesmo tempo dissesse que isso nunca foi feito. Quase como se ele estivesse dizendo que a filosofia nunca aconteceu, que a filosofia só acontece quando acontece essa experiência, mas que, ao mesmo tempo, a humanidade não tem ainda. Pode ser, ele coloca isso como uma hipótese, pois pode ser que, apesar dos 40 milênios do Homo sapiens, né, ou seja, o Homo sapiens é necessariamente falante, né, então constitui a definição dessa espécie. Né? Por isso que ele vai dizer que Homo sapiens é Homo sapiens loquendi. Né? Loquendi quer dizer falante. Né? Então, o que seria fazer essa experiência? O que seria se arriscar nessa experiência? Né? Então, assim, é isso. Eu acho que hoje a gente podia ficar por aqui, né? Foi mais para colocar a questão, assim, né? Para vocês ficarem pensando nisso. E aí, assim, o que eu vou fazer é colocar lá no Google Classroom esses textos todos aos quais eu me referi, e também a referência lá do canal do YouTube, eu acho que alguém já colocou aqui nos comentários, né? Para que, se vocês queiram assistir às aulas dos semestres anteriores, vocês possam, tá? Mas acho que por hoje a gente podia ficar por aqui. Ok? Professor, eu só ia pedir para você botar junto com os textos que você vai colocar, esse texto que você referenciou do Gênios, né, do Agamben. Eu ia pedir para você botar esse texto também, se puder. Tá, eu vou. Qualquer coisa você me lembra, se eu esquecer lá, você me lembra lá no próprio Google Classroom. Beleza. Professor, eu queria também perguntar como que vai funcionar as avaliações do curso. Espera lá. Eu vou concluir aqui a gravação e a gente fala sobre isso.